Olá, viajantes! O meu nome é Rogério. Eu sou Ana Paula e nós somos o World by Two, um casal que ama viajar e decidimos fazer disso o nosso estilo de vida. Quando a gente vai viajar, a gente tenta economizar o máximo de dinheiro, certo? Então nesse vídeo nós vamos dar 10 dicas de como viajar barato e economizar dinheiro. Bom, então fica ligado até o final desse vídeo, porque as 10 dicas são muito importantes para te ajudar a economizar. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever que é para não perder nenhum vídeo. Bom, dica número 1 de como economizar dinheiro. Faça o free tour assim que você chegar na cidade. Além de você conhecer a história do país e os pontos turísticos, são guias credenciados e a vantagem, como o nome diz, é free tour. Mas no final do tour você acaba dando uma gorjeta que você achar que é conveniente, né? Tem gente que dá um pouquinho menos, tem gente que dá um pouco mais. Tem gente que nem dá, né, por ser free tour. Tem gente que nem dá, o próprio nome diz free tour, então você não é obrigado a dar dinheiro, mas é uma boa dica de como economizar numa viagem. E uma outra vantagem é que você acaba conhecendo pessoas, fazendo amigos. Então, na descrição aqui do vídeo, nós vamos deixar alguns links de uns vídeos que a gente fez pelos países, né? Os free tours que nós fizemos. Então, se quiser conferir, clica aí. Bom, a dica número 2 é a seguinte: use transporte público ou caminhe muito pela cidade. O transporte público é sempre muito mais barato do que se você usar o táxi ou um Uber, né? Mesmo assim, o Uber normalmente é mais barato que o táxi. E eu preciso dizer que eu não entendo o táxi, porque pra mim é meio fora de questão você contratar um serviço pelo qual você não sabe quanto vai pagar, né? Você entra no táxi e só descobre quanto vai pagar depois. Então, a gente sempre dá essa dica para as pessoas que a gente conhece: use muito o transporte público, principalmente se você estiver na Europa. O transporte público, ônibus, trem, tram, funciona muito bem em toda a Europa. E normalmente é muito mais barato do que táxi, e também normalmente nos aeroportos ou nas principais rodoviárias e ferrovias tem o transporte direto para o centro da cidade. Um jeito de você saber como usar o transporte público é usando o aplicativo do Google Maps e também o Moovit. O Rogério já fez um vídeo sobre esses dois aplicativos, tá aqui no canal, vamos deixar nos cards e na descrição do vídeo para vocês. Terceira dica de como economizar dinheiro: leve a água com você. Então pega sua garrafinha, enche no apartamento ou no hotel que você estiver hospedado. A gente está falando muito de Europa porque é onde a gente mais viaja. Normalmente os países a água da torneira é potável, você pode beber. Então compra uma garrafinha, enche ela de água, põe na mochila e leva. E quando você estiver andando no centro histórico, nos pontos turísticos, procure evitar de comprar água nesses locais que é muito caro. Então procura um supermercado ao redor do ponto turístico, ou quando estiver andando, viu um supermercado, já entra e já compra uma garrafinha de água. Essa é uma forma que dá para economizar bastante dinheiro também. Até porque tem alguns países, inclusive, que tem fontes de água, né, gratuita. Budapeste, por exemplo, é um país que tem bastante fontes de águas gratuitas dentro do centro da cidade. Então dá para você encher sua própria garrafinha e economizar. Isso. E se vocês quiserem saber um macete de como economizar água que eu não mencionei, escreve aí nos comentários que a gente conta. Bom, a dica número 4 é a seguinte: evite comer em restaurantes. A gente sabe que às vezes é muito complicado essa dica, porque a pessoa está em hotel, então ela tem que comer fora, né? Mas se você for comer em restaurante, evite os restaurantes que ficam bem no centro da cidade ou no centro turístico. Muitas vezes, se você andar uns 2 quarteirões para fora do centro turístico, você encontra restaurantes muito mais baratos, e não é porque é mais barato que ele é pior. Uma outra dica que a gente dá é que muitos supermercados, na Europa principalmente, tem comidas prontas, salada de fruta. Então você entra, compra praticamente seu almoço todo ali, né, sucos, e fica muito mais barato. Então se você puder evitar os restaurantes, a gente já sabe que é um jeito de economizar muito dinheiro. E uma outra dica sobre restaurante é baixar o aplicativo do TripAdvisor e sempre buscar os restaurantes perto de você, e tem a opção de você buscar por valor. Então tem um cifrão, 2 cifrões ou 3 cifrões.
Você mantém ali no um cifrão, que é para economizar dinheiro. E a gente já comeu em restaurantes muito bons, né? Mesmo com um cifrão só. Bom, quinta dica, procure banheiros gratuitos. Nas grandes cidades turísticas, normalmente você encontra banheiros públicos, mas eles são pagos. Então, mas se você procurar, você encontra banheiros bons, gratuitos. E normalmente onde você encontra? Em centro de informações turísticas, normalmente tem. Ou em redes de fast food, por exemplo, McDonald's, KFC. É normal você entrar numa dessas redes, utilizar o banheiro e ir embora. Mas se você ficar desconfortável, entra lá, compra um lanchinho, compra um refrigerante e vai. E uma outra forma de você economizar se você estiver precisando comprar alguma coisa, vai num restaurante, compra lá, toma seu cafezinho, compra seu sanduíche, já utiliza o banheiro e aí você consegue economizar com isso daí. Às vezes parece que é pouco, né? Mas nós estamos na Polônia nesse momento e o banheiro público aqui custa o equivalente a R$1. Se você pensar que vai ficar o dia todo na rua e vai fazer aí uns 3 ou 4 xixis cada pessoa, a gente já economizou quase R$10 no dia e por R$10 a gente consegue almoçar, uma pessoa almoçar aqui. Então, às vezes a gente não coloca na ponta do lápis, mas quando coloca consegue economizar bastante. E querem saber uma outra dica de como encontrar banheiro gratuito? Pergunta pra gente aí nos comentários que a gente conta. Bom, a dica número 6, como você economiza aí o seu dinheirinho viajando, é viagem em baixa temporada. Todos os países, todas as cidades têm a alta e a baixa temporada e você pesquisando, você consegue descobrir qual é a baixa temporada do local. Então sempre, normalmente é um período aí de 3 ou 4 meses onde a procura pelo local é menor. Então normalmente os hotéis ficam mais baratos, os restaurantes ficam mais baratos, os tours, se você vai fazer algum tour pago, fica mais barato também. Então a gente sempre indica isso. Uma dica que aqui na Europa, por exemplo, a baixa temporada quase sempre é no inverno, tirando festas, né, Natal e Ano Novo, a baixa temporada é sempre no inverno. Então tudo fica muito mais barato, além de ter menos turistas e você conseguir ver tudo com mais tranquilidade. Bom, a 7ª dica, principalmente para aqueles viciados em café, assim como a gente, né? Compre seu café em redes de fast food. Normalmente o café é muito mais barato que se você tomar o café num lugar próprio de café. Num café, né? E a outra vantagem, além de ser barato, é bom e vem bastante. A não ser que a pessoa seja muito viciada naqueles expressos mesmo, bem forte, aí não tem como, né? O café normalmente da rede fast food é mais parecido com o nosso cafezinho brasileiro, coadinho, né? Mas se não, vale a pena ir pro fast food, sim. A gente já fez muito isso, né? Quando a gente ficava em hotel, agora a gente fica em Airbnb. Mas quando a gente ficava em hotel, a gente acordava, a primeira coisa, procurava um McDonald's ou um KFC da vida, chegava lá, pegava um café e às vezes o pequeno já é grande e a gente já matava à vontade e pagava pouquinho. Vale lembrar também que nem todo hotel aqui na Europa, né, voltando a falar aqui da Europa, fornece café da manhã. Você normalmente tem que pagar por esse café da manhã separado do que você já está pagando na sua hospedagem. Então, no nosso caso, que a gente só toma um cafezinho preto mesmo de manhã, não vale a pena a gente pagar pelo café da manhã todo. A gente só quer mesmo um cafezinho. Tem hotéis que dão esse café gratuitamente, mas se não, vai para uma rede fast food, principalmente para o McCafé, que pede um americano, que é um cafezinho igualzinho do brasileiro. E por incrível que pareça, isso não é jabá. McDonald's, KFC, nós não vamos cobrar, tá? Paga nós! Vamos fazer de graça. Paga nós! Dica número 8. Se você vai para algum país que precisa fazer troca de dinheiro, então lembrando, nem toda a Europa trabalha com euro, então se você vai para um país que você precisa fazer a troca de dinheiro, evite ao máximo fazer troca de dinheiro em aeroporto, rodoviária ou estação de trem. Normalmente são os locais que têm as piores taxas de conversão. Então, se você precisa trocar dinheiro e o dinheiro que você precisa trazer para o país não faz a troca no Brasil, no caso,
Chega no local, troca o mínimo possível no aeroporto, só para você conseguir pegar um Uber, né, ou ir num banheiro, comprar uma água, alguma coisa assim. E depois você tenta trocar esse dinheiro na cidade também, nunca dentro do tour turístico ali, do centro turístico, porque normalmente a taxa também é ruim. Então, se você sai um pouquinho dessa badalação turística, as taxas de câmbio acabam ficando melhores e assim você perde menos dinheiro. E não perder dinheiro também é economizar dinheiro. Bom, em todas essas viagens que a gente fez, Paulo, a gente presenciou o quanto às vezes 1, 2 quarteirões fora do centro histórico como melhora a taxa, né? É verdade. Foi sobre troca, né, de dinheiro, fazer essa conversão de dinheiro. Dá uma perguntada pro guia do Free Tour, se você for fazer o Free Tour, ou também para as pessoas que trabalham no hotel ou no hostel onde você está hospedado, que normalmente eles indicam qual é a casa de câmbio que está fazendo o melhor preço. Agora, 2 coisas muito importantes para vocês tomarem cuidado quando vão fazer a troca de dinheiro é o seguinte: nem sempre o valor que está fora da loja, né? Normalmente tem a loja de câmbio, a casa de câmbio, e tem um pôster com todos os preços que eles estão pagando ou vendendo, né? Então, às vezes, o preço que ele coloca ali, por exemplo, do euro, não é o quanto ele está pagando, é o quanto ele está vendendo. Quando você entra, esse preço cai lá embaixo. Outra coisa importante é tomar cuidado se eles não cobram alguma taxa para estar fazendo essa conversão para você. A gente foi em um local que ele cobrava uma taxa, acho que dava uns R$40, né, de taxa, não importando quanto você estava trocando de dinheiro. Então, às vezes você vai trocar, sei lá, convertendo uns R$100 e pagar 40 de taxa, já te comeu aí 40%. Sim. Bom, e esse ponto que a Paula falou de ter um valor fora na hora que você entra é outro, isso daí é pegadinha, tá? Eles colocam fora o valor quanto eles estão vendendo o euro para você. Então, se você quiser comprar euro, um exemplo, você vai pagar 5 para ter o euro. A hora que você passa na loja, nossa, 5, vou trocar euro. Não, a hora que você entra, a conversão é 4, porque lá fora é o quanto eles vendem um euro para você, mas se você for trocar, eles estão pagando 4. Então é essa pegadinha que tem que ficar esperto. Bom, dica número 9 agora, pesquise o meio de transporte mais barato. Quando eu falo meio de transporte, eu estou querendo dizer de uma cidade para outra ou de um país para outro. Então, se você for lá no Google, como ir de tal cidade a tal cidade, nem sempre a primeira opção que volta para você é a melhor, às vezes pode ser a mais cara. Então vale a pena pesquisar, vale a pena entrar no TripAdvisor, dão muitas dicas, ler o comentário do pessoal, e essa dica é uma dica bem legal. Nesse momento que você está assistindo o vídeo, eu não sei se a gente já gravou o vídeo ou não, pode ser que sim, pode ser que não. Se a gente gravou, a gente vai deixar na descrição, tá? É um site que se chama Rome to Rio. A gente já deu essa dica do Rome to Rio muitas vezes e a gente vai continuar falando porque realmente o site é um aplicativo muito bom. Então, novamente, se a gente não gravou o vídeo, a gente vai gravar assim que possível. Então você coloca lá que eu quero ir de tal cidade para tal cidade. Ele dá as opções, por exemplo, ônibus, trem, avião, ônibus com trem, carona, Uber. Ele dá os horários que tem, mais ou menos o valor, e você vai abrindo e você pode ir no site da companhia também. E você acaba descobrindo muito mais opções e fazendo essas buscas a gente já economizou bastante dinheiro, né, Paulo? E aproveitando o gancho e falando de meio de transporte barato, uma coisa que é muito importante você saber é o seguinte: nem sempre, tá? Não é regra que o ônibus vai ser mais barato que o trem. Já teve casos que a gente pegou o trem mais barato. E a vantagem é que o trem é mais confortável também, né? E às vezes pode acontecer até do voo ser mais barato do que o trem e o ônibus, né? Pode acontecer. Existem várias low costs pelo mundo que a gente não conhece normalmente no Brasil, que tem voos muito baratos também. Então vale a pena pesquisar e Rome to Rio.
A dica 10, a última dica, eu acho que é uma das mais bacanas que a gente vai dar, é o seguinte: se você ama viajar e não tem aquele sonho que tem que ser aquele local específico, então a gente vai dar a seguinte dica: escolha um lugar mais barato para você viajar. E aí você vai me perguntar, poxa, mas como que eu sei qual é o país mais barato, por exemplo, na Europa ou na Ásia para eu viajar? Então aí vai mais uma dica de um site que é incrível, que chama Nomad List. Lá no site você consegue ver o custo de vida do local, você consegue também ver quanto custa um jantar, quanto custa um hotel, quanto custa para você almoçar. Tem várias opções para você fazer a busca. Uma boa referência, ela tem o preço de uma Coca-Cola, o preço de um café, cerveja, então dá para ter uma base. Dá para ter uma noção bem completa de onde você está querendo ir. Então o que você faz? Você entra lá no Nomad List, dá uma pesquisa, assim que você bater o olho em custo de vida, por ali você já consegue ter uma noção do qual é o local mais barato, né? Então se você, eu quero ir para a Europa, mas eu não tenho aquele sonho de conhecer Paris, eu quero ir, mas eu quero ir para um lugar que eu goste e que o custo de vida seja baixo. Dá uma pesquisada lá no Nomad List, escolhe seu país mais barato e seja feliz. Agora, se você tem aquele sonho, né, de conhecer algum lugar específico, aí você segue as 9 outras dicas que nós já demos. Bom, a Paula achou que ia parar na dica número 10, ela não sabia que tem uma dica extra super legal. Quando a gente estava montando as dicas, a gente terminou a 10, eu lembrei de um ponto. Eu peguei e coloquei lá, falei, depois a Paula fica sabendo. Dica extra. Dica extra, a última, porém não menos importante, ela é super importante. Dica, fiquem em Airbnb. Qual a vantagem de ficar em Airbnb? Normalmente é mais barato do que hotel, tem um preço muito bom, porque não tem o serviço, serviço de quarto, várias trocas de lençol e toalhas, tal. Então essa é uma vantagem. Outra vantagem, você pode economizar, você pode preparar sua própria refeição no apartamento. Então sai muito mais barato você comprar num supermercado e cozinhar do que jantar fora. E outra vantagem também é que você pode lavar a sua roupa. É só alugar um apartamento que tenha máquina de lavar. Você lava a sua roupa muito mais barato do que se você mandar numa lavanderia. Muito mais barato ainda se você mandar do que você mandar na lavanderia do hotel, né? Muito mais. Tudo bem, tem muita gente que já leva roupa pro tempo de viagem e não precisar lavar. Mas só o fato de você estar em Airbnb, que vai pagar diária mais barata e poder cozinhar no apartamento, isso já é um ganho considerável, né? Às vezes você não quer também cozinhar no apartamento, mas só de você poder fazer um café ou um café da manhã, né? Você compra no mercado frutas, deixa lá na geladeira, já economiza muito. Então, mesmo se você não quiser cozinhar, não tem problema nenhum. Pelo menos você vai ter toda a infraestrutura de uma cozinha para o seu uso. Isso. Bom, e tem muita gente que deve estar se perguntando, mas eu nunca usei Airbnb, como que é, dá certo? Olha, desde que a gente começou a nossa viagem em fevereiro, a gente sempre ficou em Airbnb, felizmente a gente nunca enfrentou nenhum problema, né, Paulo? Uhum. E se vocês quiserem saber como funciona o Airbnb, nós vamos deixar na descrição o link dos apartamentos por qual a gente passou. E também a gente fez um vídeo explicando passo a passo como escolher o apartamento, como fazer sua reserva, o que você deve olhar. Por exemplo, eu quero quarto compartilhado, eu quero apartamento inteiro. Então a gente fez esses vídeos aí para explicar certinho para quem nunca ficou e tem vontade. E para quem não tem cadastro no Airbnb, se utilizar o nosso link que está na descrição também, na primeira reserva tem um desconto de R$ 179, 130 para hospedagem e mais 49 para algum tour, alguma experiência. Bom, e é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido bastante coisa, que ajude na viagem de vocês, porque a gente fez bastante pesquisa, a gente colocou os pontos com a experiência que a gente vem tendo até agora
e fizemos o vídeo com muito carinho. Se você tem alguma dica de como economizar dinheiro que a gente não citou, deixa aqui nos comentários também. Quem sabe a gente não conhece e começa a fazer também, porque também queremos economizar dinheiro para viajar mais. Com certeza. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica para se inscrever para não perder nenhum vídeo e também para ajudar a gente a chegar nos nossos 1000 primeiros inscritos, que é muito importante pra gente. Se você gostou das nossas dicas, dê um like aqui pra gente. Compartilha também esse vídeo com aqueles amigos que gostam de viajar ou que estão com viagem marcada por aí. E vem viajar com a gente. Fizemos um merchan do McDonald's. Né? Você põe assim, McDonald's, paga nós. Vou falar McDonald's, KFC, não vou cobrar por isso, tá? Vou falar pra brincar. Fala tipo assim, e por incrível que pareça, isso não é jabá.